Nessa aula daremos início ao estudo das proporções. Na aula anterior a gente definiu a razão, certo? Então, dada duas grandezas A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B nesta ordem é o resultado do quociente, ou seja, da divisão do A pelo B. Ok? Agora o que seria uma proporção? Então, proporção nada mais é do que a igualdade entre duas ou mais razões. Então, o que a gente chama de proporção é a igualdade. A proporção ela vai ser definida como sendo a igualdade entre duas ou mais razões. Então, quando eu tenho a igualdade entre duas ou mais razões, né, nós temos aí o que a gente chama de proporção, certo? Então, o que é que isso significa? Essa aí é a definição, né? Mas o que isso significa o seguinte, que se as razões, ou melhor, dizer que, só uma observação aqui, então dizer que as razões, aí nesse caso aqui vamos olhar para duas razões, uma de A para B e a outra de C para D, certo? Então, quando dizer que essas razões são iguais, significa que aí elas formam uma proporção, certo? Então, significa que elas formam uma proporção. Ok? Em particular, se eu olho para essas duas razões aqui e elas são iguais, isso é o mesmo que dizer que elas formam uma proporção. E logo acima você tem a definição, né, de o que é uma proporção. É nada mais, nada menos do que a igualdade entre duas ou mais razões. Ok? Agora vamos ver, né, como representar isso e ver a nomenclatura que está por trás disso e como é que se lê, tá certo? Então, quando eu quero representar uma proporção que seja formada pela igualdade de duas razões, aí eu represento dessa maneira aqui. Então, imagina a razão de A para B, ou entre A e B. Aí, se eu pego a igualdade entre elas, se elas são razões iguais ou equivalentes, também pode ser chamados assim, tá certo? Então, eu tenho o que a gente chama de proporção ali, né? A igualdade entre as duas razões forma uma proporção, tá certo? Aí, como é que a gente lê isso aqui? Isso aqui vai ser lido da seguinte maneira. Você lê A está para B, A está para B, na mesma razão em que C está para D. Ou então, A está para B, assim como C está para D. Então, é dessa maneira que a gente vai ler aquela proporção ali. O A está para B, assim como o C está para D. Aí, se houvesse mais razões, eu ia dizendo assim como o E está para F, assim como o G está para o H, até acabar, certo? Então, aquela proporção ali eu leio dessa maneira aí. Agora vamos ver a nomenclatura que está por trás disso, certo?
Porque a gente viu que quando a gente tem uma razão de A para B, o A é chamado de antecedente e o B de consequente. Então, se a gente olhar para a proporção, no caso aqui, A está para B, assim como o C está para D, aí a nomenclatura que a gente tem aqui, tanto A quanto C, eles são chamados de antecedentes, né? Então, A e C aqui são chamados de antecedente. E se você olha para o B e o D, B e D eles são chamados de consequentes. Tá claro? Essa é uma das nomenclaturas que está por trás das proporções, né? Conforme a aula anterior, a gente viu que essa nomenclatura ela aparece na razão, né? O primeiro termo lá da razão, que é o A, olhando para a razão de A para B, o A é o antecedente, B é o consequente. O mesmo ocorre com C e D, respectivamente. Então, essa nomenclatura é mantida quando eu tenho uma proporção. Só que existe uma outra nomenclatura por trás de uma proporção, certo? Então, vamos pegar aqui a mesma proporção. A está para B, assim como C está para D. Aí agora eu quero olhar para os termos cruzados ali, tá certo? Então, por exemplo, ali, o A está para B e o C para o D. Uma outra maneira de eu escrever essa igualdade de razões é a gente escrever, no caso, a razão de A para B do outro modo, né? Que é usando aqueles dois pontinhos da divisão. Então, eu posso escrever a proporção desse jeito ou desse jeito aqui, ó. A dividido por B igual a C dividido por D. E eu vou ler do mesmo jeito. A está para B, assim como C está para D, né? A gente pode fazer isso nessa parte aqui, onde apareceu a proporção pela primeira vez, né? Então, eu posso representar dessa maneira, na forma de fracionário, ou então usando os dois pontinhos de divisão, aí ficaria A está para B, assim como C está para D, ok? Então, quando a gente olha para essa notação, você nota que o B e o C, eles ficaram no meio, ok? Então, B e C aqui são denominados de meios da proporção, enquanto que A e B eles aparecem nas extremidades, aí a gente vai chamar de extremos. Então, A e D são os extremos, enquanto que B e C, como eles ficam no meio, eles são chamados de meios da proporção, tá certo? A gente deduz quando passa para essa notação aqui, né? Na de lá, a gente não tem ideia do que vai ser. Muitas vezes a gente até confunde, né? Na hora quando vai ler quem é extremo e quem é meios. A gente só não confunde antecedente e consequente. Antecedentes são os de cima, consequentes são os de baixo. Agora, em termos de meio e de extremos, a gente entende melhor quando olha para esse jeito aqui de escrever. Quem ficou no meio foram B e C. Então, B e C são os meios da proporção. E quem ficou nas extremidades, né, foram A e D. Então, A e D são os extremos. Então, anotando isso, B e C, eles vão ser chamados de meios da proporção, enquanto que as extremidades ali, a extremidade esquerda e direita são formadas por A e D, então A e D vão ser denominados de extremos. Ok? Então essa é a nomenclatura que está por trás das proporções. É bom a gente saber esses nomes, porque muitas vezes no enunciado é mencionado esses nomes, né? E se a gente não conhece, consequentemente a gente não vai saber resolver o problema, tá certo? Então, não esquecer que quem aparece no meio,
tá? Quem aparece no meio, deixa eu só indicar aqui que é o B e o C. Então, quem aparece no meio, B e C. Aí isso aqui a gente vai denominar de meios. Enquanto que quem aparece nas extremidades são denominados de extremos. Ok? E isso é bem claro quando a gente escreve desse jeito. Bom, agora vamos ver alguns exemplos, né, de proporções. Então eu disse lá que é a igualdade entre duas ou mais razões, né? Então vamos supor que eu pegue aqui a razão 2/3, né, a razão de 2/3, melhor dizendo. Perceba que a razão de 2/3 ela é igual, ou ela é equivalente, à razão entre 6 e 9. No caso aí eu multipliquei antecedente e consequente da primeira por 3. Então isso é uma proporção, certo? Ela é uma igualdade entre duas ou mais razões. No caso aí em particular temos a igualdade entre duas razões. A gente pode pegar aqui a razão entre 5 e 7, ou seja, a razão de 5 para 7. Aí a razão entre 5 e 7 vai ser igual à razão entre o 20 e o 28, por exemplo. Aí eu peguei o antecedente da primeira e o consequente, né, o antecedente e o consequente, e multipliquei por 4. Aí vai ficar na razão de 20 para 28, certo? Então temos aí uma igualdade entre duas razões, portanto temos uma proporção, né, que a gente definiu como sendo a igualdade de duas ou mais razões. Aí, como eu disse, pode ser uma igualdade com mais de duas razões. Então, imagine que eu pegue a razão de 3/4. Imagina aqui a razão de 3/4. Suponha que eu multiplique por 2, antecedente e consequente. Isso vai dar a razão de 6/8. E imagine que eu multiplique por 5. O antecedente e o consequente da primeira. Aí 5 vezes 3 dá 15 e 5 vezes 4 vai dar 20. Então, eu tenho uma igualdade entre três razões aí, tá certo? Portanto, temos o que a gente chamou lá na definição de proporção. Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenha a razão de 5/4. Se a gente multiplica por 3, dá a razão de 5/12. E se multiplicar por 7, 7 vezes 5 dá 35. E 7 vezes 4, 28. Aí temos aí, né, vamos acrescentar mais um aqui, para não achar que sempre tem que ser 2 ou 3. Pode ser 2 ou mais, qualquer quantidade. Então, se eu multiplicar lá por 10, a inicial por 10 vai ficar 50 sobre 40. Então, temos aí a igualdade entre quatro razões, e isso é o que a gente definiu como sendo uma proporção, ok? Então, não esqueça, a proporção ela é a igualdade entre duas ou mais razões. Então, quando eu tenho duas razões iguais ou equivalentes, você pode chamar também assim, você tem o que a gente chama de proporção.